Agora é lei. Crianças e adolescentes em processo de adoção conquistaram o direito de usar o nome afetivo, aquele dado pelos pais adotivos, em escolas, postos de saúde e em outras instituições de cultura e lazer. A Lei 16.785 de 2018 proporcionou o reconhecimento social no entender das instituições que cuidam da adoção. Assunto que vamos repercutir no programa de hoje. Os nossos convidados são o autor da lei, o deputado Caio França, do PSB, Júlia Garcia Leal, que é presidente do GAALA, Grupo de Apoio à Adoção, Laços de Amor e Mãe por Adoção. Sandra Leal, que é vice-presidente do GAALA e assistente social, e o Dr. Carlos Berlini, que é advogado e diretor jurídico da HASP, Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp. Obrigada. Deputado, parabéns, antes de mais nada, pela iniciativa, pela lei. A gente sabe o quanto é difícil para um deputado emplacar uma lei, às vezes num mandato, né? O senhor bem sabe, né, deputado? Parece que não, mas normalmente acaba sendo difícil a gente, além de aprovar aqui nas comissões, depois ter a sanção do governador, que você sabe também que muitas vezes encontram algum erro, algum problema, às vezes até burocrático, não de mérito, e acaba tendo veto. Então, esse projeto a gente conseguiu que ele fosse sancionado. Parabéns antes de mais nada, mas diga da iniciativa, da ideia e como foi também capturar a vontade, o anseio de grupos de adoção que estão espalhados no estado de São Paulo e traduzir isso na letra da lei. Olha, Jorge, na verdade, o mérito é delas, porque eu utilizei da força do mandato, sem dúvida, a relação que tenho com elas de muitos anos já, conhecendo o trabalho, muito sério, aliás, e imagino também que tem vários grupos de adoção que fazem um trabalho seríssimo e que precisam ser reconhecidos no estado de São Paulo. E eles vieram com essa pauta, elas na verdade vieram com essa pauta, demonstrando que já existia casos onde crianças, num processo de adoção, tinham constrangimentos de, em casa, ser reconhecida por um nome e, às vezes, na unidade escolar ou no pronto-socorro, numa unidade de saúde, enfim, em departamentos, na maioria deles, público, acaba tendo dificuldade, porque isso acaba criando um constrangimento muito grande. Então, a gente permitiu que, desde o início do processo de adoção, né, quando ainda o processo está iniciando no processo da justiça, as crianças têm, os pais, na verdade, têm a opção de já no cadastro que faz, na matrícula que fazem, por exemplo, na escola, de ter a opção lá do nome afetivo, sim, que é o nome e sobrenome da família que está no processo de adoção. O que parece que é uma mudança pequena, mas na prática, até quando a gente foi fazer a sanção da lei, foi uma cerimônia bem bonita, porque todas presentes, inclusive. Todos participaram, contamos alguns casos na prática de situações que criaram constrangimentos entre pais, alunos e às vezes professores que mal sabem da situação. Mas, sem dúvida, o mérito principal é delas, de terem me trazido esse projeto que serve a todas as crianças que estão num processo de adoção, aos pais que querem também adotar. E acho que nesse momento de adoção, o que mais você precisa é de ter a compaixão, o carinho, e o que menos você precisa é ter qualquer tipo de constrangimento às crianças, e acho que esse projeto também ele vem de encontro a isso. Júlia, conta pra gente da emoção. O deputado falou que não é um passo pequeno, né? Vai fazer a diferença para muita gente. Aliás, sua filha estava lá e também ajudou a assinar a lei. Olha, foi muito emocionante, né? Foi um momento assim. Primeiro que ela vai ficar na história, a gente brinca, né? Nós vamos ficar aí com uma coisa que parece ser pequena, mas não é. Eu, como mãe por adoção, eu tive algumas dificuldades em alguns lugares e a gente precisava fazer essa mudança para que esses pais... você entra numa escola, você já está passando por aquela dificuldade da documentação. Então, você entrega o documento e você só explica. Se a pessoa tiver o mínimo de sensibilidade, ela até... naquela época aceitava, né? Hoje, ela não tem que ter, ela tem que aceitar. Então, já existe o respaldo legal, vamos dizer assim. Isso, então pra gente foi uma mudança muito grande, né? Pelo respeito a essa história, porque eles estão iniciando, né? Então já é complicado a criança, você ter aquele nome no papel, porque é o outro nome, você está lidando com a revelação, você está explicando a história dela. Natural, mas é complicado, né?
Então, a partir do momento que você já tem alguma coisa que te documente, Sim. você com certeza vai ter uma leveza nisso. Ao longo do programa, você vai falar um pouco sobre as resistências que estão sendo quebradas com a lei, porque tudo é uma cultura, principalmente no funcionalismo público. Mas eu quero ouvir também da Sandra. Estava presente lá quando da sanção, da assinatura da lei? Sim, foi muito importante, né? Um anseio de toda a comunidade da adoção, né? Alguns estados já tinham feito a proposta da lei. E São Paulo estava necessitando disso também, né? Então aproveitamos aí o mandato do deputado Caio para a gente poder sensibilizar, né, as pessoas da importância da mudança desse nome, desse sobrenome, dessa filiação afetiva, né? Como assistente social, é também um ganho, se pode falar, porque aquela cultura da resistência, né, a essa mudança do nome está sendo banida, vamos dizer. É claro, com o tempo, depois eu vou ouvir o advogado, mas nesse caso aqui em São Paulo é também um passo relevante. Sim, sim. Tem profissionais que não concordam muito com a mudança, porque acreditam que a criança já tem uma referência do nome, mas não é dessas crianças que nós estamos falando, né? Estamos falando das crianças que não tinham nenhuma referência de nome. E muitas vezes o nome não foi escolhido pelos pais biológicos, foi escolhido por um juiz ou por um funcionário do abrigo, ou nem tem um nome, né? Porque foi abandonado, não tem nenhuma referência. Sim. Muito bem. Foi muito importante. Doutor Carlos, o que falar da lei em si, depois vamos falar de aspectos da aplicação da lei, que é muito importante a gente falar ela na prática, porque existem leis que pegam, né, deputado, e outras leis que não. Essa tem tudo para ser assertiva e mudar comportamentos, doutor Carlos? Ela precisa realmente mudar comportamentos, precisa mudar comportamentos. É o que a gente estava conversando nos bastidores com o deputado, não é? Que nas nossas andanças, pelos nossos grupos de apoio à adoção, somos 55 grupos de apoio à adoção no estado de São Paulo e em todo o Brasil, mais de 150 grupos de apoio à adoção. Sim. Muitos estados, talvez 2 ou 3 estados, além de São Paulo, chegaram a realmente a ter essa lei, né? Mas a gente precisa fazer um trabalho que é um trabalho de formiguinha. A lei não vai pegar se nós, grupos de apoio à adoção, não nos movimentarmos nos nossos municípios e criarmos dentro dos municípios, muitas vezes, regulamentação dessa própria lei. Sim. Então, fazer chegar a lei às instituições de saúde, às secretarias de ensino, isso é de suma importância. E esse é um trabalho fundamental dos grupos de apoio à adoção. O senhor falou que são 55 aqui no estado de São Paulo e como também aumentar a capilaridade, seja dos grupos ou da aplicação da lei, porque são 645 municípios. Levar o conhecimento de uma lei nos rincões do estado não deve ser tarefa fácil também, né, doutor? Não é tarefa fácil, mesmo porque nesses 645 municípios nós temos cerca de 300 comarcas, né, no estado de São Paulo. Tá. Dessas 300 comarcas no estado de São Paulo, que a gente pode dizer que tem vara única de infância e juventude, ou vara especializada, digo, de infância e juventude, poucas. Não chegam a 20. Não chega a 20? Não chegam só a 300 comarcas? Exato. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, né, de capilaridade, como você disse, né, de fazer chegar também aos nossos juízes, aos nossos promotores, aos nossos técnicos, assistentes sociais, essa nova movimentação, essa nova lei, assim como tantas outras leis. Nós temos aqui uma lei de 2017, inclusive, que a Casa aprovou, não é? Que é de suma importância dentro do trabalho da adoção. Sim. Que é aquela da fixação de placas nas instituições de saúde, dizendo que entregar um filho à adoção não é crime. Sim. Uma lei de 2017 que aos poucos, agora que ela está começando a pegar, mas é um trabalho também que os grupos de apoio à adoção fazem, levam essas duas leis principais no mundo da adoção até os municípios, até isso pegar de verdade. Costumam dizer que São Paulo é pioneiro em muitas leis na legislação, mas o senhor deixou escapar aí que outros 2 estados já tinham leis assim, nesse sentido? Se anteciparam, chegaram antes de São Paulo dessa vez? Rio de Janeiro veio depois e um estado do Nordeste, que eu não me lembro agora, veio antes, né? Mas nós temos aqui em São Paulo é o mais importante, nós fazemos cerca de 4.800 adoções ao ano. 4.800 processos de adoção. Sim. Quer dizer, em cada processo de adoção, muitas vezes existem 2, 3 ou 4 crianças. Sim. Então, veja o número de crianças que são adotadas, né? E o que essa lei que o deputado
propôs e está sancionada, o tanto de benefício que leva a tantas crianças do estado de São Paulo. Bom, o senhor vai ajudar, né, o deputado também a levar a letra da lei para outros estados, porque o senhor também integra uma associação nacional, né, de grupos de apoio à adoção, né? Exatamente, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD, da qual também honrosamente sou assessor nacional jurídico, não é? E a gente tem também colocado, assim como existem outras leis de outros estados que estão vindo também aqui para São Paulo, não é? E com a ajuda do deputado, certamente a gente vai poder participar da formação dessas leis, né, no mundo da adoção. Muito bem. Deputado. Não, é importante falar, assim, eu tive com o secretário de estadual na época para falar da lei e para explicar para ele fazer uma regulamentação que chegasse a todas as diretorias regionais de ensino, para que as diretorias de ensino pudessem depois replicar, enfim. Mas é um processo também que depois a gente nos bastidores falamos e de fato as câmaras municipais podem ajudar potencializando, fomentando discussões. A gente até pensou em retomar uma frente parlamentar que já foi bastante ativa nessa casa de adoção, para poder, muitas vezes, não só pensar em novas legislações, mas também para poder fazer com que aquelas que já existem, que elas possam ser efetivamente aplicadas. Porque, como você falou, às vezes os servidores não estão atualizados, às vezes os próprios chefes também nem sabem que a lei existe. Então, se não tiver um grupo engajado para mostrar, fica difícil de a gente conseguir colocá-las em prática. Ainda bem que a gente tem os grupos de adoção, que, embora você falou assim, para o número de cidades, eles podem ser poucos, mas às vezes também, não sei se vale a pena, e elas podem falar melhor, ter vários, um em cada cidade, porque você acaba, muitas vezes, perdendo um pouco, pulverizando demais, você acaba dividindo muito, e às vezes você concentra um pouco mais de esforço, você tem um pessoal mais qualificado, que pode dar mais orientações corretas para as pessoas. Eu falo porque eu acompanho lá o grupo Gala e assim, eles mobilizam a cidade e a região inteira acaba também sendo mobilizada através dos movimentos que eles fazem. Então, além de tudo, acho que a Assembleia também, a gente tem essa tarefa, não só de fazer, mas de depois cobrar e criar mecanismos para que as leis possam ser bem divulgadas e na prática possam ocorrer. A OAB, né, tem essa tarefa também, pode nos ajudar ainda mais do que já ajuda. Então, a gente está pensando em algumas ações também para poder divulgar isso bem. No caso do Gala, eles têm atuação geral, mas é claro que fica mais restrito ali ao litoral, por exemplo, a Baixada Santista. Mas a gente tem que fazer com que isso possa repercutir mais em cada canto do estado de São Paulo. Programas de TV. A Assembleia não é só uma casa de leis, a Assembleia é uma casa do povo, da cidadania. Trazer o povo também para cá e ver o trabalho que o próprio parlamentar faz é muito importante. Com seminários, com congressos, com as próprias palestras que podem haver dentro da casa, chamando os grupos, né, das diversas cidades a virem participar junto conosco aqui. Eu acho de suma importância essa atividade parlamentar, que não é só aquela que está muito distante da população, que é só eu faço lei e você cumpre a lei. Não é isso. Claro. Não é? É a participação, né, nessa criação desse movimento. Isso é que é importante. Eu pergunto, Sandra, como é a divulgação dessa lei? É importante fazer chegar. Os grupos estão atuantes, estão trocando informações, aliás, com as redes sociais, né? Não existe essa distância. Quando se faz um encontro lá na Praia Grande, por exemplo, centenas de pessoas, né, vão dialogar em função de uma nova lei, de uma nova proposta. Isso tem acontecido? Sim, Sandra? a gente está sempre falando da lei. Ano passado, o tema da nossa caminhada foi sobre isso, né? Onde foi a caminhada? Na Praia Grande. Na Praia Grande. Né? Eu falei Praia Grande aqui porque eu estou provocando o deputado pelo litoral. Eu sei que ele tem um mandato expandido aí por toda a Baixada. Aproveitou o ano da lei e a gente acabou fazendo essa divulgação, porque muita gente não conhece. As próprias pessoas que adotam não têm esse conhecimento. Então, a gente, pelos grupos do WhatsApp, pelos grupos das redes sociais, a gente acaba falando, né, da lei, anda com a lei na mão, né, a gente fala. A lei também estimulou pessoas a tomarem a iniciativa de fazer essa mudança do nome também, ou não? Provocou algum tipo de mudança? Porque quando não há a lei, a pessoa vê a dificuldade, a resistência em mudar. Mas com a lei também... Não, deu o nome já vem, é um desejo inicial, né, dos pretendentes dessa mudança. Quando não há a possibilidade, a gente, enquanto profissional, a gente sugere que se inclua
um nome, de repente, que é um Sobrenome, sobrenome, né? Porque se a criança tem a sua referência com o seu nome, é importante não mexer. Tá. Mas se existe aí o desejo desses pais quererem um nome, a gente pede para incluir, fazer um nome composto, né? Sim, sim. E, assim, uma ideia que a gente tem falado do judiciário, acho que ia facilitar muito a questão da documentação. O judiciário, o termo de guarda, que é o documento oficial, Tá. enquanto a adoção não sai, é um termo de guarda que sai, né? De já sair com o nome Já afetivo. fazer constar. Né? E não é possível no momento, porque o sistema que é feito no judiciário não permite ainda. Mas era uma maneira, porque já saindo com o termo de guarda, com o nome afetivo, com nome e sobrenome, seria muito mais fácil. Porque é a partir do né? termo que é depois o termo você de vai guarda, que é o fazer documento que vai matrícula. substituir, exatamente, que substitui a certidão de nascimento, né? Até sair a adoção, até ser feita uma nova certidão de nascimento, é o termo de guarda que é o documento Quanto oficial. tempo leva isso em média? Bom, Depende, demora. Depende, Porque tem um processo anterior, que é o processo da destituição do poder familiar. Acho que o doutor Carlos pode até explicar melhor, né? Legalmente, então, esse que demora um realmente, pouquinho. Existem prazos, não é? Mas não são cumpridos. Mas os prazos não são cumpridos. Ou seja, é a letra morta da lei muitas vezes. Por exemplo, a guarda para fins de adoção deveria durar 90 dias, até no máximo 180 dias. Não é? O próprio processo de adoção deveria durar 120 dias, no máximo 240 dias. O fato é que, falando aqui para o estado de São Paulo, nessas 300 comarcas que nós temos, e já a menção que eu fiz dessas varas especializadas, né, nós não temos, muitas vezes, juízes bastante, promotores bastante, técnicos bastante, assistentes sociais e psicólogos que possam prover o próprio Poder Judiciário e fazer cumprir aquilo que existe em uma legislação federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca prazo para tudo. O problema é que nós, advogados, né, me desculpem os senhores juízes e promotores que estão nos assistindo, os prazos só servem para os próprios advogados, não é? Só. Porque nós não temos infraestrutura, deputado, infraestrutura bastante de pessoal, até mesmo de formação, de capacitação do pessoal, embora o Tribunal de Justiça tenha feito muitos cursos, muita capacitação, mesmo assim ainda não chega em todas essas comarcas. E o juiz, lá de primeira instância, ele é juiz de tudo e também de infância e juventude. Ele é do crime, ele é eleitoral, ele é o tributário, ele é o civil, é o de família, é o crime. Ele faz tudo, absolutamente tudo. Então, nós não temos infraestrutura e, às vezes, até mesmo infraestrutura de informática para poder fazer com que a lei aconteça. Então, esses prazos estreitos parece que já são feitos para não serem cumpridos. Porque 120 dias parece uma coisa rápida. Nós não temos, eu particularmente, eu já trabalho com a adoção há 36 anos de adoção, eu não conheço ainda alguém que possa cumprir a lei nos estritos termos dos seus prazos, principalmente em infância e juventude. Isso não existe. Muito bem. Júlia, conta pra gente também desse dilema que é a resistência, né? A gente está falando de uma máquina, das dificuldades. Quando se fala de escola, parece que a escola é uma coisa que está ali todo dia, mas a área da saúde também, eu acho que deve ter problemas, não é? Para serem vencidos. Tem, porque quando você leva essa documentação, a hora que eu vou falar por mim, na época, Sim. alguns hospitais, eu fui uma vez numa consulta de uma médica particular. E eu cheguei, Essa, deputado, que olha... convênio médico, certinho, entreguei e falei, por favor, o nome dela é Isabela. Aí a secretária entrou, foi até a médica, voltou e fez assim, olha, a médica falou que não vai chamar, que só vai chamar pelo nome biológico. Falei, oi? Falei, não, eu acho que ela não entendeu, porque eu mandei a guarda junto. Falei, não, o nome dela é Isabela, então eu não estou pedindo, eu estou já falando que é para chamar de Isabela. Ah, então tudo bem. Quer dizer, você não está falando de um local público, você não está falando de uma pessoa que está ali estudada. Então, essas coisas que nós passávamos e passam em muitos lugares que ainda não têm conhecimento. Dor para a criança adotada, mas dor também para a mãe, para o pai adotivos. Sim, porque você se sente constrangido. Você tá, no momento que a tua criança está doente, você está já passando por um estresse, né? Então, outros momentos, eu entrei uma vez num outro lugar e ela estava eu entreguei a documentação, fiquei aguardando e é por número, quando chama por número.
O dela, a pessoa gritou o nome dela. Tararara, o nome biológico. Eu tomei até um susto. Ela tinha 2 aninhos. Eu fiz, não acredito. Nem tinha entendimento da mudança, né? Aí eu disfarcei, fiz bem, Isa, vamos. Daí fui. Quer dizer, então chega, né? Bom, isso também serviu de combustível para o deputado levar adiante, discutir, debater com seus pares, com certeza. ver a lei tramitar em todas as comissões, ser aprovada em plenário e levar até a sanção, né, deputado? É verdade. Não, agradecer aos colegas que foram sensíveis também aí no caso, passando por outras comissões. E depois o governador, que também foi bastante sensível, como a gente falou. É difícil você ter uma lei sancionada. Eu tenho aqui 3 leis vetadas, que eu brigo para derrubar o veto aqui na casa hoje. E você sabe muito bem o quanto é difícil derrubar o veto, porque a derrubada de veto, ele impõe uma lei nova sem passar pelo crivo novo do governador. Que pode não ser regulamentada. Ainda, que pode não ser regulamentada. E aí cair na letra morta. Letra morta. Então, assim, sempre foi uma junção aí de forças positivas para que essa lei pudesse ser sancionada, mas sem dúvida eu acho que a força delas, dos grupos de adoção, representados nesse momento pelo Gala aqui, que foi o principal que motivou a gente de fazer, e também o fato, acho que tanto da Júlia quanto da Sandra, trabalhar no dia a dia nisso, então também acaba facilitando muito a gente. Serviram de suporte para a constituição do projeto. Esses prazos que ela falou, das dificuldades, do início, de como começa, assim, de todas as dificuldades que você hoje... enfim, passar por esse processo todo e ainda depois ter esse tipo de constrangimento que a Júlia falou aqui, que deve acontecer aos montes por aí afora. A gente falou no caso num hospital privado, né, num consultório privado. Imagina isso no poder público, acaba acontecendo também com tanta ou até mais, mais vezes ainda, porque no caso do particular você ainda tem, às vezes, condição de falar com a pessoa, se a pessoa tiver mais sensibilidade, dialogar antes. No público acaba sendo, né, aos montes e tal, e fica com mais dificuldade de você fazer. Então, que essa lei possa, de fato, trazer ganhos assim para todos os grupos de adoção, para todas as pessoas que pensam em adotar, que a gente possa pensar em outras ações concretas e que possam materializar em bens aqui para a comunidade da adoção. Júlia, a gente está falando desde o começo do programa aqui sobre nome efetivo, mas é importante falar que não é só o nome, pré-nome, mas é o sobrenome. Vamos explicar para o nosso telespectador como é que funciona isso, o nome composto e o que significa também para a criança, que às vezes é aquela coisa de ouvir, de se perceber, né? De identidade mesmo. O nome tem muito a ver ali com a porque a partir do momento que ela se torna minha filha legítima, né, que a adoção acontece, o doutor Bellini é muito melhor para explicar, mas a partir do momento que ela se torna minha filha legítima, ela vai ter meu sobrenome, né, isso é natural. E como a Sandra falou, às vezes algumas crianças um pouco maiores se incomodam um pouco com o nome, nem todas querem, por conta da história... Não querem. Então, cabe ao... Pode haver resistência da criança também? A mudar o nome? Com certeza. Eu acho que aí isso tudo tem que ser com muito tato. Essa mudança... Bem combinado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E assim mais. Eu acho que essa mudança é muito maior para as crianças pequenas, né? Sim. Então, a Isabela chegou com 5 meses na minha vida, na nossa vida. Então, eu acho que era natural. Ela não... Por mais que algumas pessoas falam tem a memória, mas é diferente. Então, ela ia mudar o sobrenome. E nós mudamos o nome também. Então, eu acho que isso vai depender de cada história. A criança chega com várias idades, né? Uma criança de 2, 3 anos, ela já entende. Então, nós temos um caso lá no grupo que o menino, ele era chamado de Will. Só que o nome dele era outro. E acabou que os pais colocaram um nome parecido, acho que William, e ele continuou Will. Né? Então, ele não mudou. Sim. Ele era chamado de Will. Então, isso continuou para ele, porque ele tinha 1 ano. Já com 1 ano, 1 ano e meio, a criança já sente, né? Sim. Então, isso é muito delicado, né? Depende de... Então, quando existem ainda alguns grupos que...
acabam sendo meio contra, achando que a gente está querendo mudar uma história, querendo apagar. Não é isso. Apagar a história. É isso que também eu queria que você explicasse para a gente, né? para não ficar assim rotulando, olha, esse grupo ou esse pai, essa mãe querem apagar a história De anterior forma alguma, da criança. Não né? tem nada a ver isso. Tem o maior respeito com a história da criança, né? Até porque essa história, é o que a gente mais fala no grupo de apoio, Sim. é o respeito que a gente tem que ter na biografia desta criança, né? Não é porque ela chegou com 5 meses que ela não teve uma história. Ela nasceu de uma barriga, ela foi gerada, ela tem toda uma história, né? Sim. Então a gente tem que ter um respeito muito grande, e nós temos. Sim. E aí o nome é uma consequência, né? Se tiver a condição, se for possível, se não for afetar e só for agregar, pode ser mudado. Faz diferença para a criança também, doutor Carlos Berlim? Faz sim, claro que faz. Aquilo que a Júlia estava dizendo, inclusive, que é direito da criança, né? Saber da sua história. Isso está presente agora, desde 2017, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, em tempos passados, os processos até mesmo de adoção eram incinerados, não é? Então perdia-se isso que é o apagamento da memória mesmo, né? Perdia-se a história, não é? Sim. Hoje não, também com a ajuda da própria informática, né, os processos são todos digitais, eletrônicos, mas mesmo assim, aqueles que ainda correm ou correram e que ainda existem em processo físico, capa contra capa e papel, esses processos têm que ser preservados, porque é direito da criança sempre saber da sua história nos exatos momentos. Na maturidade, né? Claro, da maturidade dessa criança. Sim. Existem tragédias muito grandes, muitas vezes, nas próprias histórias de adoção. Até que ponto essa criança, naquele momento, precisa saber de tudo isso? Então, sim, obviamente, vai ter o apoio de uma equipe técnica, vai ter o apoio do próprio Poder Judiciário, de psicólogos, não é? Para que a criança conheça a sua história na exata medida da sua maturidade. Sim. Não é? Antes, o nome era somente mudado após o trânsito em julgado da sentença de adoção. Então, o que é uma sentença de adoção? É quando definitivamente existe a adoção, quando o juiz assina lá embaixo, não é? Que essa adoção realmente está concretizada. Passado 10 dias, não é? Desse trânsito em julgado da sentença, que não existe mais nenhum tipo de recurso, o juiz então emite um mandado de cancelamento do registro antigo, original, e faz um novo mandado de registro da própria adoção com o sobrenome do casal. Então, quer dizer, isso também vem de forma definitiva. Sim. Vai ser cancelado o registro de nascimento, vai ser feito outro registro de nascimento com nome, sobrenome e os avós daquela criança ali. Sim, muito bem. Eu quero ouvir também da Sandra sobre isso. O efetivo trabalho desses grupos também na divulgação da lei e mostrar para o pai, agora com a lei, a facilidade que ele tem de fazer impor a sua vontade, que é importante. Assim, a gente estava falando da escola, né? A escola ele combina com o diretor, com o professor, a criança vai ficar no mínimo 200 dias numa sala de aula, parece que fica mais fácil. Agora parece que na saúde, imagina o constrangimento que passou a Júlia, como fica. Então depende, porque tem escola, inclusive a demanda da lei foi justamente no começo do ano, onde as crianças eram matriculadas e sempre vinha aquelas queixas, olha, eu não estou conseguindo que a escola respeite, que chame ela pelo nome, colocava o nome lá na entrada da escola, quando começava a aula, pelo nome antigo, a criança nem se reconhece. Alguns amiguinhos, inclusive, perguntavam assim, mas a fulana não tá mais nessa escola, porque estava o nome antigo dela, não estava o nome que ela era reconhecida. Então, os pais ficavam assim, né, coloca o nome que ela é reconhecida, que ela é chamada. Né? Então, nós também tivemos problema na escola, não só na saúde. Mas é uma questão de sensibilidade, de se conversar, né? Então, antes a gente pedia, chamava a escola, ou ia na escola, explicava na Secretaria da Educação. Sim. Hoje a gente já fala da lei. Quando você fala da lei, a coisa já... Falou que é lei. Agora é lei, agora não é boa vontade, né? Não basta a boa vontade, agora é lei, tem que cumprir. E quando a gente tem, mesmo assim, tendo dificuldade, a gente aciona o promotor de justiça lá da nossa cidade
e ele faz um requerimento e ele exige que a lei seja cumprida. Aí funciona? Aí funciona. Sob vara. Sobre O que o vara. deputado A gente disse tenta é muito sensibilizar, né? importante. O que o deputado disse é muito importante, porque as secretarias municipais de saúde muitas vezes não têm acesso até ou não querem ver a lei estadual. Isso. Então, essa regulamentação dentro dos municípios, deputado, também é de suma importância. Não, vamos fazer. Eu vou, a partir desse nosso bate-papo aqui, vou reforçar ainda mais, fazer um ofício a todas as secretárias, falar isso ao secretário de Estado também, que ele possa... Você não quer explicar melhor essa estratégia, mas no próximo bloco do programa, fazer. que eu preciso fazer um intervalo, mas aí o deputado vai contar como vai dialogar com os municípios paulistas para a difusão dessa lei estadual, que possa ser replicada, inclusive, nas câmaras municipais, se tornar leis municipais. O Agora Lei volta em instantes. Estamos de volta no programa Agora é Lei, falando da Lei 16.785 de 2018, da Lavra, do deputado Caio França, do PSB, que trata do reconhecimento do nome afetivo nos processos de adoção. E no intervalo, muitas dúvidas. Deputado, por favor, vamos provocar os nossos convidados sobre as dúvidas suscitadas aqui. Eu estava falando com o doutor para que ele pudesse também mostrar e falar para as pessoas sobre uma linha do tempo. Eu, como advogado que sou, eu gosto sempre de linha do tempo para entender as fases do processo final até a adoção definitiva, para que o nosso telespectador pudesse entender melhor em que momento que o nome afetivo pode ser utilizado pela família, para que não pare nenhuma dúvida, até para entender que não é nem sempre a adoção em si é o mais moroso. O mais moroso talvez seja a destituição da família biológica. Se eu puder fazer essa explicação. Não é uma coisa muito complicada da gente entender pelo fato de que quando uma criança não pode mais viver na sua família de origem, né, o Estado, através do próprio juiz, vai lá e retira aquela criança daquela situação de perigo moral, físico, humano, social que ele está vivendo e a coloca a salvo dentro de uma instituição de acolhimento. Então, é o primeiro passo. Isso pode ser feito por uma autoridade judicial, uma autoridade policial ou pelo conselho tutelar. A criança vai para uma instituição de acolhimento. A partir daí, o Poder Judiciário começa a estudar essa família de origem e ver se a criança pode retornar à família biológica. Se ela não puder retornar à família biológica, aí então o juiz inicia um processo de destituição do poder familiar desses pais biológicos dessa criança. É um processo longo, é um processo muito moroso, porque é um processo onde o Poder Judiciário vai ouvir toda a família alargada dessa criança. Família alargada, extensiva, vamos dizer família assim. Extensa, família alargada dessa criança. Os avós, os tios, os padrinhos, ou quem puder ficar com essa criança. Esse é um processo difícil. Não é? Porque o juiz, quando ele for realmente colocar essa criança em adoção, ele tem que ter mais ou menos a certeza, segurança de que essa criança não vai voltar para a família de origem, né? Porque vai ser um trauma muito grande ele colocar em uma família adotiva e depois ter que tirar para colocar na família biológica. Imagina um trauma para uma criança. E se a família demandar a justiça para reaver a criança, esse isso é um também processo embaralha? contraditório. Esse é que é o processo de destituição do poder familiar. Não é? É um processo contraditório onde a família biológica vai lutar com todas as forças para ter a criança de volta. Né? Agora, quando o juiz muitas vezes não quer deixar a criança indefinidamente dentro de uma instituição de acolhimento, ele chama uma família do Cadastro Nacional de Adoção e coloca essa criança naquela família, que vai ser a família adotiva, já com a certeza de que essa criança não vai voltar para a família biológica, em tese. Né? O processo continua. O termo de guarda, então, é fornecido a essa família, que vai ficar com a guarda dessa criança. E é a partir daí, então, deputado, né, que com muita propriedade, o senhor imaginou, deu aquele start, né? Agora aqui sim, esse é o momento do nome afetivo. Essa família pode, com o termo de guarda, nas instituições de ensino ou mesmo nas unidades de saúde, apresentar o termo de guarda e lá já deve constar, a partir da nossa lei, o nome afetivo como um cadastro para que a mãe ou o pai possa
assim, matricular ele na escola com um nome afetivo Exato. já, enfim. Em todas as instituições públicas e privadas, de Exato. ensino, de saúde, de lazer, seja onde for, a criança vai ser chamada pelo nome afetivo dela. Esse nome afetivo perdura até a sentença de adoção. Quando então, no bloco passado, eu havia dito dos 2 mandados. O mandado de cancelamento do registro original e o mandado da nova certidão de nascimento. Perfeito. Sim. Então, esse é praticamente assim a linha do tempo da Perfeito. adoção. É importante lembrar que esse termo de guarda, ele vem com uma observação, termo de guarda para fins de adoção, que é diferente do termo de guarda, de um processo de guarda comum, né? Então, o que diferencia para o nome afetivo, ou para licença maternidade, ou para fins de dependente, guarda para fins de adoção. Sempre com essa finalidade. Isso. Para que ela não possa ser revertida depois, não é isso? Exatamente. E aí, já acatando aqui uma sugestão que a Sandra falou, que já nesse termo Seria o ideal. que já Ia poderia facilitar existir bastante. um nome afetivo desde esse momento, porque você facilita muito se no Sim. termo expedido pelo juiz possa ter o nome afetivo, já que aí pode ser uma pauta nossa com o Tribunal de Justiça para explicar a importância disso tudo, conversar com os grupos de adoção, Sim. com a OAB, para que realmente essa possa ser uma pauta a ser levada para o judiciário também, quem sabe, para poder facilitar ainda mais com que a lei do nome afetivo possa ser cumprida na íntegra. Quando tivermos a nossa frente parlamentar de adoção... Já está provocando aqui a criação de uma Já é um frente pleito, parlamentar. deputado. É isso aí. Que bom. Não, eu falei a ele que mais do que justo é que a gente retome essa frente parlamentar para dar sequência aos bons trabalhos prestados e para pensar em novas pautas daqui para frente também. Então, compromisso assumido. E quantos deputados nós não temos aqui na casa que são filhos por adoção, pais por adoção, verdade. Irmãos por adoção? É verdade. Se a gente for atrás realmente de saber como havia nas legislaturas passadas, eram mais de 30. Que legal. Não, e, sem dúvida, mesmo aqueles que não, também são bastante... Os amantes da causa. Exatamente, apaixonados aí, reconhecem na adoção um ato de amor. Claro. Estávamos falando de linha do tempo, estávamos falando de prazos, né, os 120 dias. Mas qual seria esse prazo, doutor, em termos de adoção? Quanto tempo pode levar? Há pessoas, por exemplo, que têm a adoção de crianças ainda quando pequenas e essas crianças já vão crescendo e não sai o termo definitivo, né? Ele fica sempre no provisório, não sai o termo definitivo e por isso também não pode alterar o nome, né? Tem isso. Quanto tempo, doutor? Exato. O que a gente confunde também por vezes, né, e o telespectador tem que ter um pouco o feeling também, é o seguinte, aquilo que a gente disse. Quando o juiz coloca uma criança dentro de uma família adotiva, nem sempre ela está destituída do poder familiar. Então, o processo de adoção ele é relativamente curto, relativamente rápido, porque a situação jurídica da criança está definida, a situação jurídica da família está definida. Então, basta realmente que o juiz conjugue esses 2 anseios, de ter uma família ou de ter um filho. Não é? Apesar que a gente diz sempre que o direito a ter família é da criança. O sujeito de direito nessa relação de adoção é a criança. Mas caso a caso tem que ser observado. E a gente sabe que, como eu disse, a própria infraestrutura do Poder Judiciário não dá conta desses prazos todos. Então, essa é uma das questões. Pode levar também anos, uma década, por exemplo? Porém, o que a gente confunde muitas vezes é o fato de que, quando a criança está na família que vai ser adotada, pode estar correndo o processo de destituição do poder familiar. E é este o processo longo e moroso. Então, quando a família diz, eu já estou em processo de adoção há 8, 9, 10 anos, há 5 anos, peraí. Não é processo de adoção. Então, você está com a guarda para fins de adoção e o que está demorando é o processo de destituição. Então, o processo de adoção é um, o de destituição é outro. Até porque, vamos lá, né? O processo de destituição do poder familiar é óbvio que deve ser super minucioso. A família briga de um lado. E traumático às vezes. Traumático. Então, talvez tenha até uma justificativa de você ter um prazo maior para poder... avaliar todos os intempéries, avaliar a família, tios, avós, como é que é o comportamento dos pais. Então,
enfim, tem até uma justificativa nesse sentido. E é uma situação bastante interessante, porque os juízes muitas vezes preferem que a criança fique naquela família sob termo de guarda, mesmo que provisoriamente, ou digamos assim, não ainda definitivamente, do que deixá-la dentro de um abrigo. Sim. Porque por melhor que sejam os nossos abrigos aqui no estado de São Paulo, não é uma família. Sim. Não é sempre uma instituição de acolhimento. Então, vai ser sempre, não digo que ela vai ser sempre um número, mas ela não vai ser tratada, amada e cuidada como se estivesse em uma família. Júlia, sobre a questão do nome afetivo ainda, como definitivo, você falou para as crianças menores, tudo bem, mas as crianças mais velhas, como fica isso? Ele também pode mudar por vontade própria, já que ele está começando uma nova história com aquela família? Eu digo isso, parece que nos abrigos tem muito mais crianças com mais de 5 anos de idade para adoção do que esses pequenininhos, né? Com bem meses, mais. Com um ano, né? Nenê é rapidinho, né? Ele sai do abrigo, ele fica... fica meses. Não tem fila. Não tem fila. Né? Às vezes nem vai para o abrigo. Né? Nem vai para abrigo. Bate e sai. Tá. Agora, mas no caso das crianças mais velhas, como fica? E também nesse processo, já que ele é lento, demorado, de destituição do poder da família de origem, ou seja, como é que fica também essa relação desses pais e com essa criança? Ele já está colocando um nomezinho, olha, seu nome vai ser assim, assim, embora não tenha saído ainda a canetada do juiz, né, doutor? Eu acho que quando a criança é maior... Tá. Eu acho que é mais difícil essa mudança. Então, eu acredito assim, normalmente, né, que a gente percebeu já em algumas histórias lá na nossa comarca, algumas histórias próximas a gente, que algum adolescente ou alguma criança, 9 anos, 10, quis mudar, a impressão que dá é que ela está querendo meio que se esquecer do que ela viveu, e aí ela muda. Mas eu acho que a mudança do primeiro nome é mais difícil, assim, é bem menos a procura. A criança não já está chamada, Julinha, né? Mas o sobrenome, com certeza, ela quer mudar. Sim. Porque eu acho que a história dela, né? É até uma expectativa dela ter o sobrenome dos pais por adoção. Né? Então, eu percebo lá, pelo menos na nossa comarca, eu acho que é bem pouco, porque você já é reconhecido pelo seu nome. Eu acho que o nome é uma coisa muito, né, especial. Então, se você quer trocar quando você está um pouquinho maior, é porque ele não é especial, né? Então, alguma coisa tem ali guardado que ele quer tirar. Então, bom, a lei é nova, a gente vai ver ao longo do tempo a maturação da proposta, porque essa questão do nome, a gente fala hoje muito do nome social, não vamos confundir, né, que é outra coisa, nome social e, no caso aqui, o nome afetivo de crianças que estão aí no regime de adoção. O senhor falava, doutor Carlos, também na questão dos prazos aí, algumas vezes elásticos também, e quando, no caso, o casal que está aí naquela proposta de adoção e, de repente, o casamento faz água. E aí os pais se separam. Como é que fica nesse caso aí? Já teve algum nesse sentido? Ou não? Tem, sim. Eu estou imaginando isso aqui. Se os casamentos acabam, como ficariam os processos de adoção? Pergunta quando a adoção já está concluída, que o casal se separa, é exatamente como acontece em qualquer outra família biológica. Sim. A criança vai ficar ou com guarda compartilhada ou com guarda unilateral, vai ter a pensão alimentícia da mesma forma, quer dizer, é filho para todos os efeitos após a sentença de adoção. Sim. Né? Quando ocorre a separação do casal durante o processo de adoção, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê, não é, essa situação, e aí então também vai interferir não só o juiz da família, mas o juiz da própria adoção, né, para ver com quem vai ficar a guarda de fato, com quem ela vai morar, se vai haver pensão ou não. Mas se a adoção não estiver concluída, não é? Sim. A certidão de nascimento definitiva dessa criança vai sair no nome dos dois, mesmo que eles estejam separados de fato ou já divorciados. Sim. Também com os mesmos avós. Isso em nada muda. Bom, a lei é nova, mas já aconteceu algum caso assim também, Sandra? Você pode nominar, pelo menos no grupo que você tem conhecimento. A gente está falando de separações, isso acontece nos casamentos e muitas vezes num processo tardio, alguma adoção que está levando muito tempo, isso pode haver um rompimento do casal e o processo faz água, como eu disse aqui. Nós tivemos um caso na Praia Grande que chamou a atenção da gente. Sim. Porque eram 2 crianças, 2 meninos, né?
2 irmãos gêmeos que foram colocados para adoção com 9 meses. E o processo da destituição demorou 5 anos. Sim. E quando foi para fazer a conclusão dessa destituição, eles estavam em processo de separação. E eles não tentamos fazer o acordo de quem vai ficar com a criança, de pensão alimentícia, mas assim, todos os problemas estavam voltados para as crianças, não para o relacionamento dos dois, né? Sim. Então, ele desistiu da adoção e o juiz acabou aceitando, mesmo ele tendo as crianças reconhecendo ele como pai, porque desde os 9 meses, né? Sim. Mas como não estava uma relação sadia, né, uma relação afetiva sadia... Poderia haver prejuízo para a criança? Exatamente. Se houvesse uma canetada, como eu disse aqui, rápida do juiz. O juiz poderia exigir que ele mantesse, porque assim, ele já tinha uma vinculação, né, com a criança de 5 anos, com as crianças, né? Então, ele desistiu da adoção no momento da audiência. Ela ficou... No momento da audiência? Mas aí já é surpreendente. Já pensou o trauma que essa criança, depois de 5 anos... Aliás, eu queria até ouvir isso. Olha, Se tiveram contato com essa criança, qual foi o prejuízo que teve para essa criança? Então... ela ficou com os dois, né? Então saiu no nome dela como mãe, ele não entrou como pai, então ele não teve responsabilidade nenhuma, né? Na hora lá da audiência, ela também quis se colocar como deixa que eu vou... Ele tinha um outro relacionamento, separou, já estava com outro relacionamento, ela já estava com outro relacionamento, né? Ela engravidou desse segundo relacionamento dela, ficou com as 2 crianças, depois de 2 anos ela entregou os filhos que ela tinha adotado. Entregou os filhos? Entregou. Então, a gente fala que foi uma desistência do filho, né? Não foi uma desistência da adoção, porque a adoção já estava concluída, né? E esses adolescentes estão no abrigo até hoje, né? Crescidos. Aliás, você falou que essa pessoa teve filho, ela engravidou depois com esse novo companheiro. Isso. Ele casou. Tanta gente que tantas mulheres tentam engravidar, não consegue, aí entra na fila de adoção e parece que quando vem a criança, aí a pessoa engravida, aí reverte a expectativa, não, agora já vem um filho biológico, eu não quero mais adotar. Isso também pode, eu já estou até avançando um pouco na lei, deputado, até porque algumas pessoas já estão ali com o nome da criança, cheio de expectativas e de repente no meio do caminho... ou separa, ou vem uma gravidez e aí reverte a expectativa. Como fica nesse caso, Júlia? Se ela engravida e ainda está na espera da criança, sim, algumas desistem. Né? Algumas desistem. Algumas desistem, outras às vezes, dependendo da idade que a criança, né, chegou o bebê, sim, e ela está muito próxima da criança por adoção chegar, para o processo. Sim. Fica com essa criança primeiro, né? Cuida, se prepara, porque às vezes você está só substituindo, né? Então, ou você relaxa, né? Você sim, deseja, a hora que você está... Mas acontece também de você adotar e engravidar também, pois né? Pois de tanto querer adotar, às vezes vem uma relaxa, gravidez... ansiedade, muita gente... Deixa de lado aquela obrigação de ser mãe. Aliás, a adoção já é a maternidade, né? A sim, escolha de uma criança, né? Não tem diferença. Eu tenho 3, 2 biológicos e um a Isa por adoção, e não existe diferença nem entre eles, sim, não existe diferença com ela, nada. Quando você tem certeza daquilo que você quer, né? Então o casal ou o pretendente ele tem que estar muito preparado para uma adoção, sim, né? Para passar por todos esses processos, né? Então quando você adota, você tem uma série de lidar com preconceitos, com dificuldades, com esse problema do nome. Então, assim, quando opta pela adoção, você tem que estar muito certo daquilo que você quer. Todas essas são pautas dos grupos de adoção, dos 55 espalhados aqui em São Paulo, claro, e os tantos nacionais que estão sempre discutindo isso, né? Sempre, porque os grupos de apoio à adoção, com muita propriedade, talvez com mais propriedade elas possam falar, mas os grupos de apoio à adoção são formados por pais que já adotaram, e por pretendentes à adoção, e por vários outros profissionais, todos voluntários. Sim. Todos voluntários. Então, fazem a formação desses novos pais. Sim. E é muito importante também que o próprio Poder Judiciário está despertando para essa expertise dos grupos de apoio à adoção. Sim. Ou seja, o próprio Poder Judiciário está fazendo acordos técnicos, acordos de cooperação técnica, pedindo a expertise dos grupos de apoio à adoção para formar e capacitar os pais para a adoção, cuja obrigação é legal. Ou seja, é obrigatório a frequência
de um curso preparatório à adoção. Sim. Isso está na lei. Mas muitas vezes o próprio Poder Judiciário das comarcas não tem a possibilidade de fazê-lo. Então entra o trabalho dos grupos de apoio à adoção. Sim. A dúvida que me ficou quando a Sandra falou da desistência, que a gente pode falar de, não sei se pode usar esse termo, devolução de criança, ou duplo abandono, né? Era de uma família, sim, outra. No caso dessa criança que já tem o nome afetivo, volta ao que era antes, doutor? Se houver essa desistência, não? Não. Uma vez adotada, uma vez já com o sobrenome dos pais adotivos, vai ficar aquele ali sempre. Né? A menos que em uma outra adoção dessa mesma criança, o juiz destitua o poder familiar dos pais que a adotaram. Assim como acontece uma família. Outra vez, começa um outro Mas o que é processo. muito importante, Jorge, é o seguinte, que agora também o próprio Poder Judiciário está muito atento à questão dessa devolução. Ou seja, a gente está vendo pipocando aqui e ali, não é? Iniciativas muito interessantes, porque a criança que sofreu esse trauma, não é? Ela tem que passar por um psicólogo, ela tem que muitas vezes estar dentro de um outro abrigo, ela sofre um dano moral muito grande. Sim. Então existem sentenças de condenação, sim, por dano moral aos pais adotivos. Pagamento de pensão alimentícia ao filho abandonado. Mas isso, de alguma maneira, não piora até a situação de quem está no abrigo? O medo que um pai adotivo possa ter de ter que, impossibilitado de criar, ele devolva essa criança ao abrigo, à justiça? Por isso é que é importante a preparação e a formação. É um ato de amor, mas é um ato de formação. responsabilidade, antes de mais nada. Muito. Sim, convicção. Ou seja, os próprios grupos de apoio à adoção, na formação, não é? A gente sempre fala que poucas devoluções existem se a família é bem preparada. Né? Se a família é bem formada, se a família é bem capacitada, se ela sabe exatamente o que ela vai fazer. E aí está o trabalho dos grupos de apoio à adoção e a responsabilidade do próprio Poder Judiciário para passar pelo crivo, não é, dessa habilitação. Sim. O casal é habilitado pelo Poder Judiciário, mas ele é formado, ele é capacitado. Então, poucas devoluções existem se existe essa formação. Vamos pensar numa rodada de considerações finais. O tempo urge aqui. Eu queria ouvir da Sandra o que faltou dizer. A contribuição dessa nova legislação e, basicamente, outras ações futuras para contribuir, inclusive, com o deputado Caio França, o mandato do deputado Caio França, para discutir esse tema adoção, que parece que é vasto. É muito mais do que a questão ainda do nome afetivo. Sim. Sandra. Estamos aí à disposição, né? HESP, os grupos de apoio, para que a gente possa juntos aí avançar nas leis, que sim, sempre favorecendo a criança e o adolescente que ainda está lá aguardando uma família, principalmente. Sim, muito bem. Júlia, o que faltou dizer? Vamos... Eu acho que eu sempre... A gente falou aqui, você falou pouco da sua associação, eu queria até que você aproveitasse, né? O deputado já deu as credenciais aqui, diz que conhece há muito tempo, colabora com o mandato, né? Mas fala um pouco aí para as pessoas que puderem conhecer o trabalho de adoção do Gala. Nas redes sociais, Gala Praia Grande. Nossas reuniões são normalmente nas penúltimas quintas do mês. Sim. Nós fazemos um atendimento de acolhimento a esses pretendentes e depois a reunião. Então, sim, é totalmente gratuito, aberto para qualquer um que venha conhecer. E eu sempre termino falando para que muitos pretendentes têm muita vontade, muitas pessoas têm vontade de ter um filho. Sim. E às vezes passam uma vida sem ter coragem. Sim. E não sabe o que está perdendo, porque não tem coisa melhor do que você ter um filho por adoção. Acrescentou muito na sua vida. E você tem 2 filhos biológicos, né? Aí... São reencontros. Então, assim, a Isabela veio para completar a nossa história. Então, eu acho que quem muitas vezes passa uma vida sofrida, né, sem a oportunidade de ter alguém ali para amar, para saber que tem um beijo, um abraço. Então, não perca essa oportunidade. Se prepare, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, um grupo de apoio é para isso, para que essa pessoa se prepare, chore, viva esse luto de não poder, muitas vezes, da parte genética, mas... Sim. Não deixa passar. O deputado pensou em tudo isso, nesse abraço, nesse beijo, quando estava ali escrevendo a letra da lei. Com certeza. Eu quero ouvir, doutor Carlos, o que faltou dizer aí em termos de contribuição
inclusive para uma futura frente parlamentar, viu? O senhor falou aqui no primeiro claro. bloco, mas devem até fechar com isso, porque há muita contribuição que vem por aí. Isso eu deixo para o deputado. Iniciativa. Não, o que eu gostaria de dizer ao pessoal de casa é que após esse programa que você ouviu tanta... É um programa onde a gente falou do coração, né? Porque a gente vive isso no nosso dia a dia, a adoção, não só em cima das leis, mas vivendo dentro das famílias, né? É que se você tiver vontade realmente, como a Júlia disse, a coragem, né? E se preparar, procure o caminho correto. Vá até a vara da infância e da juventude, da cidade aí onde você mora, da comarca. Procure o setor técnico, porque lá é o local exato onde você vai obter todas as informações que você precisa. Vá pelo caminho correto, não procure abrigo, não procure maternidade, vá ao juiz da infância e da juventude. Esse é o caminho legal, esse é o caminho certo. E os grupos de apoio também, que Os podem grupos dar de uns apoio à atalhos. adoção, que obviamente aquele juiz da sua comarca vai endereçar você ao grupo de apoio à adoção. Vá lá porque você vai encontrar um grupo de amigos. Deputado Caio França, o que faltou dizer e o agradecimento também aos nossos convidados que muito contribuíram com essa conversa. Claro, agradecer primeiro a vinda deles aqui, que engrandeceram aqui, enriqueceram a nossa conversa. Muito feliz por ter participado desse processo. Como eu falei, a ideia foi deles, a ideia foi trazer o mandato à disposição dessa causa tão nobre. E vamos assumir o compromisso aqui com o doutor para poder retomar a frente parlamentar em apoio à adoção, reforçar a importância da gente poder contar com parceiros nos municípios, né, nas secretarias municipais de educação, de saúde, vereadores que possam levantar a bandeira e, enfim, pensar em ideias também que possam reforçar, apoiar os grupos de adoção que são muito sérios aí nas cidades. Então, muito contente em poder ajudar nesse tema que é tão importante, né, para a gente hoje e que faz a diferença na vida de tanta gente, das crianças, mas eu tenho certeza que muito mais das famílias, né? Gabinete de portas abertas, de escritório político, redes sociais, Todos. dialogando. Todos à disposição, até outros grupos de adoção também que queiram sugerir outras ideias que, enfim, que tenham e que possam estar passando aí por alguma dificuldade, a gente está à disposição. Talvez com a frente parlamentar isso vai acabar reunindo tanta gente aí que conhece do tema que vai facilitar as coisas, mas enquanto a gente não consegue ter esse início, as redes sociais, como você falou, estão à disposição. Mais uma vez agradecer aqui a todos pelo aceite do nosso convite. Muito obrigado, viu, deputado? Parabéns e sucesso. Que viu? agradeço aqui a gentileza. Muito obrigado, Sandra, muito obrigado. Obrigado, Júlia, obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado à sua audiência. Até o próximo Agora é Lei. Eu espero você.